Fala galera, beleza? Estamos de volta. Mais uma de nossas aulas. Nós estamos falando de cálculos estequiométricos. É isso, galera, cálculos estequiométricos. Hoje nós vamos falar agora nesta aula mais especificamente de reagente limitante e reagente em excesso. Beleza? Presta atenção, o tema não é um tema complexo, mas tem que ter muito cuidado. Vamos nessa? Vamos lá? Tá aí, galera. Em nome do Camões Pinóquio, eu desejo a todos sejam bem-vindos em mais uma de nossas aulas. Vamos lá. Galera, reagentes em excesso e reagentes limitantes. Sempre tomar cuidado, galera. Sempre tomar cuidado. Presta atenção. Qual é a lógica do estudo de reagente em excesso e reagente limitante? É que um vai acabar primeiro. Um vai acabar primeiro. Toda vez que eu tenho uma reação química, aquele que acaba primeiro, ele limita a reação, ok? Aquele que acaba primeiro, ele limita a reação. E aquele que está em quantidade maior, que vai sobrar, ele vai ser chamado de reagente em excesso, ok? Então, sempre tomar cuidado com isso. Sempre tomar cuidado com isso. Então, coloquei aqui no nosso textinho, ó, você que gosta de fazer as suas anotações, ó, tá? Ó, nem sempre uma reação ocorre por completo. O que quer dizer isso? Nem sempre uma reação vai consumir totalmente reagentes e produtos. Isso ocorre, por exemplo, quando um dos reagentes está em excesso e parte dele, se ele está em excesso, parte dele não vai reagir, ok? O outro reagente que é consumido primeiro e quando ele totalmente consumido a reação acaba, é chamado de reagente limitante. Beleza? Galera, eu quero que você fique bastante atento a isso para você não ter nenhuma dificuldade. Olha aqui que eu estou colocando para vocês. Eu trouxe aqui uma equação, tá? Para quem não sabe, essa aqui é a equação de combustão do etanol. Etanol é o álcool que a gente usa como combustível, é o álcool que a gente está usando aí como álcool 70, né, para higienizar as mãos. Então, observe, esta equação, ela devidamente balanceada, ela diz que eu preciso de 1 mol de álcool para 3 mols de oxigênio gasoso. Esses são os meus reagentes. Esses são os meus reagentes, tá? Uma sacada aqui, para você ficar atento, uma sacada aqui é você sempre pensar o seguinte. Vamos lá. Quando você industrialmente vai fazer uma reação, industrialmente, por exemplo, estão aí fazendo aos montes aí a reação para a produção da cloroquina, tá? Vale aqui um alerta. Cuidado com o uso da cloroquina. Ela é uma substância extremamente perigosa e o uso dela é perigoso, tá? E aí, qual é o detalhe? Qual é o detalhe? A gente, quando vai fazer uma reação química dessa, aquela substância que é mais cara, tem um valor comercial maior, a gente sempre coloca ela na condição de reagente limitante. Para quê? Para não haver desperdício, porque aquela parte que sobra, o reagente em excesso que sobra, normalmente ele fica com impurezas, né? Ou seja, há ali um desperdício, tá? Então, tendo aqui a nossa equação química devidamente balanceada, vamos ver como que seriam essas questões do reagente em excesso e reagente limitante. Vamos passar a próxima tela. Tá lá. Galera, presta atenção. Quando eu tenho 1 mol de álcool, ele consome 3 mols de oxigênio gasoso. 1 mol dele tem 46 gramas. 3 mols de oxigênio tem 96 gramas. E eles conseguem produzir 88 gramas de gás carbônico e 54 gramas de água. Claro que eu estou tratando aqui em condições
vamos dizer assim, padrão, sonho de consumo, né? Todo reagente sendo consumido e tendo rendimento perfeito, uma reação dos sonhos. Só que não é sempre assim, né? Então, nesse caso aqui, ó, as contas, né, os cálculos de massa atômica de cada um deles deu a massa molecular de 46 gramas para o etanol e 3 mols desse gás oxigênio deu 96. Beleza. O que significa isso? Observe. Ó, se eu colocar 96 gramas de oxigênio e 50 gramas de etanol, observe comigo, observe comigo. 96 precisa de 46. Estou colocando a mais. Está vendo aqui? Estou colocando a mais. O que significa isso? Nesse caso, esse nosso amigo aqui ele está em excesso. Ok? Ele está numa quantidade maior do que eu preciso. Eu preciso de 46. Coloquei 50. Quando forem consumidos os 96 desse, que vai consumir 46 desses aqui, vão sobrar ainda 4 gramas. Então, esse é o meu reagente em excesso. Mas imaginemos uma outra situação. Eu coloco os mesmos 96. Só que observe, se ele precisa de 46 e eu coloco 40, não coloquei a menos? Não coloquei a menos? Agora ele se comporta como o quê? Como limitante. Então, vou pegar aqui meu canetão para rabiscar aqui. Ó. O que eu quero que você perceba? Olha aqui. Essas aqui são as quantidades padrão. É o padrão. 46 gramas de gás, de álcool, precisa de 96 gramas de gás oxigênio. Isso é o padrão. Se eu coloco, vou mudar a cor da canetinha, hein? Se eu coloco 96 desse e coloco esse aqui a mais, o que vai acontecer? Esse aqui vai queimar primeiro, vai gastar primeiro, vai sobrar desse. Então, esse vai ser o limitante e esse vai estar em excesso. Agora, se eu faço diferente, se eu coloco esse aqui a menos, ó, precisa de 46 e eu coloco só 40, ele vai ser o meu limitante. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando a substância está numa quantidade menor do que era necessário, ele é o limitante. Quando ele está numa quantidade maior do que era o necessário, ele está em excesso. É isso que eu quero mostrar para você aqui nessa aula de reagente em excesso e reagente limitante. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo? Vamos lá? Aqui um exemplo. Observe só. Uma massa de 138 gramas de álcool etílico, etanol, foi posta para queimar com 320 gramas de oxigênio, em condições normais de temperatura e pressão. Qual a massa de gás carbônico liberada e o excesso de reagente, se houver? Vamos ver a equação. Aqui a equação devidamente balanceada. E observe, nessa equação que eu coloquei aqui, ó, mesma coisa, 46 desse, ó, precisa de 96 desse para produzir 88 desse. Tá vendo? Qual é o detalhe que a questão apresenta? Ele me coloca 138 desse e 320 desse. A pergunta que eu te faço é: quem está em excesso e quem está limitando? Observe. 138 é 3 vezes 46.
3 vezes 46. Tá vendo? 3 vezes 46. E esse aqui, ó, esse aqui não está em 3 vezes, está mais de 3 vezes, né? Porque 96, 3 vezes ele não vai dar 320. Vai ser menos. Então, eu quero que você perceba que, sem fazer conta, eu já consigo saber o seguinte. Ó, esse aqui vai estar numa quantidade menor do que esse aqui, tá? Então, vamos para os cálculos propriamente ditos? Vamos lá? Então, olha a análise que nós fizemos, conseguimos descobrir isso aqui, ó. Observe. O oxigênio é o reagente que está em excesso. Lembra que eu mostrei que ele tem mais de 3 vezes a massa original? E o álcool etílico é o meu reagente limitante. Já conseguimos perceber isso logo naquela análise principal ali. Aí ele fala, calculando a massa de CO2 formada a partir da quantidade do reagente limitante. Ó, o limitante é o álcool. Então, nós vimos, ó, 46 produz 88 de CO2. 138 vai produzir quantos? X. Então, quanto equivale esse X? Olha lá, 264. Ah, professor Diógenes, como é que o senhor fez isso aqui? É regra de 3 simples mesmo, amiguinho. É regra de 3 simples mesmo. Ó, esse vezes esse, dividido por esse. Tá? Então, já descobri qual a massa de CO2 produzida. Pronto. Tá? Agora, vamos à segunda parte. Aí ele fala, e qual a massa de oxigênio em excesso? Olha aqui, 46 precisa de 96. 138 vai precisar de quanto? Lembra que eu falei? 138 é 3 vezes 46, então ele vai precisar de 3 vezes aqui. Lembra disso? Então, como é que vai ser? 288 gramas. Ele precisa de 288 gramas. Mas foi 288 que ele colocou? Não, Diógenes, não foi não. Ele colocou mais. Colocou 320. Então, qual é a massa em excesso? Qual é a quantidade a mais? Está aqui, ó. 320 menos 288 igual a 32. Então, essa aqui foi a quantidade a mais. Foi a quantidade a mais que ele colocou. Tá vendo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. O reagente limitante é aquele que acaba primeiro na reação. Tá? Aquele que é colocado numa quantidade maior do que a necessária é o meu reagente em excesso. E aqui nós calculamos. Para 138 gramas de álcool, eu ia precisar de 288 gramas de gás oxigênio. Mas ele mandou usar 320. Qual foi o excesso? 32. Ok? Então, muito cuidado em relação a isso. Galera, essa é a ideia de reagente limitante e reagente em excesso. Faça os exercícios, treine bastante e traz a sua dúvida no nosso próximo encontro ao vivo e a cores. Beleza? Um forte abraço e a gente se fala em breve.